Olá, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de sexta-feira, hoje dia 3 de março. E os destaques que nós preparamos para a edição de hoje são: MST, na gestão de Bolsonaro, 4 anos, teve apenas 3 invasões. E na gestão atual, já foram contabilizadas 5 invasões somente esta semana. Prefeitura de Bento Gonçalves divulga o balanço e superávit de 115 milhões de reais. Veja a explicação da secretária de Finanças do município sobre aonde está este dinheiro. Destaques do Grenal de domingo, não podia faltar. E a imprensa, que coisa feia, né? Grande a maioria de imprensa está tratando com desigualdade a Serra Gaúcha. Esses são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias, com a apresentação de Ednei Paine, aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves. Esse é o Jornal Últimas Notícias. Bom, a gente sempre abre o jornal com o bloco chamado Entendendo a Política. A gente destrincha algumas coisas da política para você entender melhor. Porque às vezes falam aquele palavreado bem difícil de entender, né? No bloco de hoje vamos falar do MST, Movimento do Sem Terra, que agora está de rédeas soltas. Nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, eles fizeram apenas 13 invasões. E nessa semana eles já fizeram 5. 5 somente nessa semana. Uma por dia, inclusive em fazendas produtivas. Ontem à noite eu estava vendo o Jornal Nacional da Rede Globo e um dos líderes do MST falando. Eu fiquei abismado na falta de coerência em escolher os locais de invasão. Eles agora são juízes das suas próprias causas. Eles é que decidem onde eles querem invadir. Ele também afirmou que fazendas com uma monocultura serão invadidas. Você sabe o que é monocultura? É apenas uma cultura, né? Ou seja, se a fazenda só produz café, ou arroz, ou cana-de-açúcar, cacau, banana, ou qualquer outra cultura sozinha, eles poderão invadir. Bom, mais recentemente aí foi a invasão por parte de 1.500 sem terras. Até perdi a fala, né? Eu nem sabia que existia tanta gente assim nesse movimento. Eles invadiram uma propriedade da Suzano, lá na Bahia, que dá emprego para 7 mil pessoas, que gera 20 mil empregos indiretos. E nessa fazenda em específico, ela produz a matéria-prima de celulose e papel, que a empresa precisa. Na campanha política, o presidente Lula disse que daria o seu apoio, né, a esse movimento, como ele sempre o fez. Sempre ele deu apoio aos movimentos sem terra que sempre apoiaram ele, mas somente em terras improdutivas. E não é isso que está acontecendo. Se você não ouviu o que eu disse antes, foram 5 invasões em uma semana. A justiça já decretou a volta das posses das terras aos legítimos donos. Mas o caso é o seguinte: na hora da invasão, árvores foram cortadas, lavouras destruídas, patrimônio destruído. Opa, mas não era só para invadir terras improdutivas? Eu não entendi o contexto. Isso foi o que o Jornal Nacional da Rede Globo mostrou ontem, eu mesmo vi. Árvores sendo cortadas, vandalismo, depredação. Será que o ministro Alexandre de Moraes também vai decretar que essas pessoas sejam presas?
Ou ele só decreta a prisão de quem pisa no calo dele? Será que podemos chamar eles de golpistas, esse pessoal do movimento do Sem Terra? Pois pelo que eu vejo, esse é um ato de golpe. É um golpe à propriedade de uma empresa que está dentro da lei, que paga os seus impostos, que produz a sua própria matéria-prima. Pessoal, pimenta só arde nos olhos dos outros, né? Se você jogar nos olhos dos outros, só vai arder nos olhos deles, no seu não. E para fechar aí o bloco Entendendo a Política de hoje, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, sabia? Ministro do Desenvolvimento Agrário é Paulo Teixeira. Ele é responsável por fiscalizar e tomar atitudes em relação a estes golpes, se eu posso chamar de golpe, né? Ele disse que vai encaminhar o pedido da Suzano para o MST se retirar das suas terras. Não entendi. Ele vai encaminhar um pedido da Suzano para o MST sair das terras? Ainda bem que a justiça já tomou providências, né? Pois esperar por Teixeira, o caso se estenderia perpetuamente. Ainda falando do ministro, esta semana o presidente Lula foi muito infeliz com uma declaração fazendo discriminação dos gordinhos. Eu sou gordinho, ele me discriminou também. Ele enfatizou que a culpa de não ter alimentos necessários na mesa de todos os brasileiros é de nós, os gordinhos. Pois nós comemos mais do que deveríamos. Até separei essa fala aí do presidente para que vocês entendam o que eu estou falando, o que eu estou tentando passar a vocês. Essa então foi a fala infeliz do presidente, citando o ministro do governo, Paulo Teixeira. Deixa eu botar aqui para vocês entenderem. Dá uma curtida aí. Porque é verdade que se nós produzimos alimento demais no planeta Terra, e se nesse país a gente produz alimento demais e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer para que o outro pudesse comer um pouco. Significa que nós estamos desperdiçando alimento entre a produção e o consumo. Significa que alguma coisa está errada. E a mais errada de todas é que as pessoas não têm dinheiro para comprar o que comer. Porque se tivesse dinheiro, iria muita gente querer produzir, iria aumentar a produção e a gente então teria os alimentos necessários. Por isso eu já pedi para o Paulo Teixeira, o ministro do Desenvolvimento Agrário, que nós vamos ter que convocar uma reunião dos pequenos e médios produtores para que a gente discuta outra vez o programa Mais Alimentos. Então você entendeu, né? Pelo jeito, a culpa é dos gordinhos. Essa foi a fala de Lula. Bom, vamos falar de esportes, tá? Esportes que tem um oferecimento aí de Natal Fitness. O volante do Grêmio, né, o Felipe Carbarro, foi convocado pelo técnico Marcelo Brolli para integrar a seleção uruguaia nos jogos amistosos durante as datas da FIFA no mês de março. Carbarro terá a oportunidade de representar o seu país em jogos contra o Japão e a Coreia do Sul, que estão agendados para o dia 24 e 28 de maio. O Grêmio sofrerá com esse desfalque do jogador no segundo jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, que, embora sem data e adversário definido, deverá acontecer nesse período em que o meio-campista estará servindo ao Uruguai. Além da consistência defensiva celebrada por Mano Menezes, o time do Inter tem um outro trunfo na mão para o clássico Grenal de domingo, o poderio ofensivo. O quinteto de frente participou de todos os gols marcados pela equipe na temporada. O Colorado possui o segundo melhor ataque do Gauchão. Primeiro é do Grêmio, segundo é do Colorado. O time marcou 17 vezes em 9 rodadas, isso representa 1,88 gols por partida, quase 2 gols por partida. Depena, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e
Pedro Henrique estiveram envolvidos em todos os lances que terminaram em gol. Então, os times já estão decididos, pessoal. Não temos mais dados novos a apresentar. Só nos resta esperar até domingo às 20 horas na Arena do Grêmio. Mas se você não puder ir até o estádio, o canal Pago Premier transmitirá o Grenal com exclusividade nesse domingo. E um bom espetáculo para todos nós. Este é o Bloco Esportivo. E o Bloco Esportivo, você sabe, né? Tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Pessoal, bem facinho de achar. A Natal Fitness está patrocinando o Jornal Últimas Notícias. Bom, prestação de contas da Prefeitura, da Câmara de Vereadores e também da Secretaria da Saúde de Bento Gonçalves aconteceu nesta terça-feira, dia 28 de fevereiro, lá na Câmara de Vereadores. Em função disso, a Prefeitura anunciou um superávit de 115 milhões de reais. Lembrando, né, que em relação ao que é superávit, nós já conversamos aqui, eu expliquei para vocês o que é no bloco Entendendo a Política. Mas para resumir, para você que não pegou essa edição do jornal, vamos falar que estamos falando nesse caso em dinheiro que a Prefeitura tem em caixa. Para gastar, né? Na realidade não em caixa, mas para gastar. São 115 milhões. Bom, destes 37 milhões, o prefeito pode gastar no que achar necessário no município. Se ele achar que é necessário gastar naquela obra, ele pode gastar sem ter nenhum problema. Pois eles são recursos livres. 37 milhões são recursos livres. Será que o nosso município é um banco? Será que ele não necessita de nada? Será que não daria para investir essa grana para diminuir a fila das cirurgias eletivas ou terminar o Hospital do Trabalhador? Pelas informações cedidas pelo NB Notícias aqui de Bento Gonçalves, com mais uns 20 milhões, eles terminariam o Hospital do Trabalhador, que está atuando de modo incompleto junto à UPA 24 horas. Uns 20 milhões deixaria o Hospital de Bento nos trinques. Ou será que esse dinheiro, se fosse investido também em medicamentos, nos postos de saúde do município? Em algumas oportunidades, não tem medicamentos de uso contínuo em alguns postos. Eu já presenciei diversas vezes este cenário. Lembrando que há pouco tempo atrás, o asfalto foi renovado nas principais ruas da cidade. Você lembra? Foi feito através de empréstimo. Mas se você tem dinheiro para comprar aquele determinado produto, você não vai ao banco pedir um empréstimo para você poder comprar, né? O que é isso? Será que aconteceu o quê? Agora temos um trecho da entrevista do nosso colega Marcelo, do NB Notícias, que já citamos nessa informação aí, com a secretária de Finanças de Bento Gonçalves falando desse tema. Vamos ver um trechinho aí da entrevista aí do Marcelo. Fala aí, meu amigo. Aqui com a secretária Lise de Finanças para falar um pouquinho sobre esse superávit do ano de 2022 da Prefeitura de Bento Gonçalves. Secretária, explica para nós, 115 milhões de superávit, 37 milhões em recursos livres. Sempre se pergunta por que a Prefeitura não utiliza todo esse recurso, por que ele acaba sobrando, o que causa
essas coisas. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, dos 115 milhões, como você falou, Marcelo, apenas 37 milhões são de recursos livres, que significa de livre movimentação. A diferença desses 37 milhões são recursos vinculados, que eles têm destinação específica. Então, todos eles são destinados a alguma finalidade, ou de saúde, ou de educação, assistência social, cultura, segurança, nas mais diversas áreas. Então, todos eles têm uma destinação específica. Os 37 milhões, que é recurso livre, eles podem ser aplicados em qualquer área. Então, vamos citar o exemplo do que aconteceu no ano passado, aquela enxurrada, que o município ficou em situação de emergência e nós tivemos que utilizar um recurso a mais do que o previsto. Então, para essas situações e para outras, por exemplo, um aporte maior à saúde, por exemplo, um aporte maior à educação, um investimento maior em saúde e em segurança, esse recurso ele fica livre para que se possam fazer essas ações que estão fora do planejado, mas que eventualmente precisam ser feitas. Então se faz necessário sempre ter essa sobra de recursos para uma utilização eventual ou emergencial. Exatamente. Então é importante que se tenha superávit em razão disso, de recurso livre, né? Para que a gente possa aportar em qualquer área. Afinal de contas, o recurso livre ele pode ser utilizado em qualquer uma das esferas da administração. Então você viu, né? Mas tem que ter 115 milhões de reserva. Bom, essa foi a responsável pela pasta de finanças aqui do município. Essa foi a secretária Elisiane Schenato, falando sobre esse superávit. Vamos a um bloco comercial e nós voltamos em seguida, pessoal. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Muito legal, né? O som na medida do seu bom gosto. Para você que vai casar, vai fazer um aniversário, tem um evento particular, contrate Harmony Sonorizações, tem equipamento para todos os gostos e valores, tá, pessoal? E também apoiando o Natal Fitness, né? Não podemos esquecer da Natal Fitness. Eu vou fazer o seguinte agora, vou tirar a minha imagem da frente, porque a imagem de fundo de hoje, do jornal de hoje, é muito forte. Eu apoio ela. Ela está viralizando nas redes sociais aqui em Bento Gonçalves, por conta dos últimos acontecimentos aqui na cidade. Ontem chegou uma informação à nossa redação que algumas redes sociais, que alguns supermercados lá na Bahia já estariam tirando os produtos da prateleira que fossem oriundos aqui da Serra Gaúcha. Isso é uma incoerência total. Como temos pessoas sem noção aqui no Rio Grande do Sul, também temos em outras partes do país. Isso não espelha e nem representa as nossas diretrizes. Somos um povo que trabalha muito. O nosso suor leva aí o nosso nome, o nome da nossa cidade através do mundo. Veja bem, um correspondente nosso de Porto Alegre nos trouxe uma informação que em Joinville a mesma situação de empregados. Mas a imprensa de lá fala em difícil condições de trabalho. Eles que eram transportados em um caminhão-baú, almoçavam em um canil do local. A empresa que contratou é uma construtora. Difícil condições de trabalho. E não é escravidão? Por que esse trato diferente na imprensa para os dois casos? Praticamente iguais.
até de repente pior que aqui em Bento Gonçalves. Depois da nossa apuração, a imprensa catarinense também mudou a sua forma de apresentar essa notícia. Mas no início da reportagem, sim, era difícil condições de trabalho. 2 pesos e 2 medidas diferentes, né? E para botar por terra a reputação de algumas empresas que são gigantescas e que pouco ou nada tinham a ver com esse caso. A referência nesse caso era o aliciador. Ele que dava comida, que dava guarida para essas pessoas, né? Então, desde já, eu sou veemente contra o aliciamento de pessoas para essas práticas escravas. Pois, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel sancionou a lei que pôs fim à escravidão. E depois disso, lei é lei, tem que ser cumprida. Sou a favor disso. Mas não generalizar. Aí já é demais, né, pessoal? Até segunda, com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Um grande abraço!